Meus amigos, nessa aula nós vamos continuar a nossa análise em relação a alguns raios que atingem a superfície de espelhos esféricos. Na aula anterior nós vimos o que acontece quando raios atingem a superfície de um espelho esférico côncavo. E agora vamos ver o que acontece quando um raio luminoso ou raios luminosos atingem a superfície de um espelho esférico convexo. Lembrando que não é qualquer raio, são raios que atingem a superfície em direções particulares. Então aqui nós temos o espelho esférico convexo. A parte espelhada é a parte externa. Aqui nós temos a parte de trás do espelho. Bem, lembrando de uma observação que nós fizemos lá nas primeiras aulas, analisando essa geometria ou esse desenho do ponto de vista de um plano, o centro desse espelho estará aqui, isto é, na parte de trás do espelho, ao contrário do espelho côncavo, que o foco fica, que o centro fica na frente. Então aqui nós temos o centro. Essa reta seria o nosso eixo. Cruzamento do eixo com a superfície do espelho, nós temos o vértice, e entre o vértice e o centro, dividindo esse segmento de reta ao meio, nós temos o foco. Os raios luminosos agora vão incidir nessa direção. Pois bem, desenhei aqui um raio luminoso paralelo ao eixo. Obviamente, ele vai atingir a superfície do espelho antes mesmo de se aproximar do foco ou do centro. E ao atingir a superfície do espelho, ele vai ser refletido. Vou desenhar o raio refletido pela superfície do espelho. Nós aprendemos que no espelho esférico côncavo, um raio luminoso que atinge a superfície do espelho paralela ao eixo, ele é refletido passando pelo foco. Aqui, observe que ainda não aconteceu. Aqui está o raio refletindo, ele nem se aproximou do foco. Mas, se nós prolongarmos esse raio, levando em consideração a sua direção, nós vamos ter a direção do raio passando pelo centro. Então, realmente, num espelho convexo, o raio não passa pelo centro. O raio em si não passa, mas a direção do raio passa. Mais uma vez, um outro raio luminoso atingindo a superfície do espelho. Logo, o raio refletido, ele vai ter a sua direção passando pelo foco. Aqui está ele. Lembrando que o mesmo acontece aqui por cima. Um raio que vem aqui por cima atinge a superfície do espelho. O espelho vai refletir com a direção do raio refletido passando pelo seu foco. Aqui está ele. Certo? Então os raios refletidos aqui nesse caso, eles estão divergindo. Não chegam a atingir o foco, mas as suas direções passam pelo foco. Bem, um outro caso, aqui está o centro, o eixo e o foco. E se nós tivermos agora um raio luminoso cuja direção, vamos fazer aqui em azul, o raio incidente, um raio luminoso cuja direção é exatamente a direção que passa pelo foco. Observe que esse raio luminoso, a direção dele passa pelo foco. Obviamente, ele não vai chegar ao foco, pois ele vai atingir a superfície do espelho bem antes. O que vai acontecer? Esse raio luminoso ele vai ser refletido. Nesse caso, ele vai ser refletido com direção paralela ao eixo do espelho. Mais uma vez, um raio luminoso que atinge a superfície do espelho com direção que passa pelo foco. Aqui está ele. O raio luminoso vai atingir a superfície do espelho, não chegará ao foco, e esse raio vai ser refletido paralelamente ao eixo. Vamos lá. No caso agora, ou o caso agora que nós vamos ver, é um raio que atinge a superfície de um espelho esférico convexo com direção passando pelo centro. Vamos lá. Usando aqui a minha régua, observe que
Eu vou desenhar um raio luminoso que vai atingir a superfície do espelho, mas a direção dele passa pelo centro. Direção passando pelo centro. Vamos lá. Não sei se vocês lembram, mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no caso do espelho esférico côncavo. Esse raio atinge a superfície do espelho de uma maneira normal a ela, de forma que o raio refletido voltará na mesma direção do raio incidente. Mais uma vez, um raio que vem aqui na direção do centro. Aqui está ele. O raio, obviamente, não chegará ao centro, ele vai atingir a superfície do espelho e vai ser refletido por cima dele mesmo, ou seja, na mesma direção do raio incidente. Para terminar, vamos ver o caso em que um raio luminoso atinge o vértice de um espelho esférico convexo. Aqui está o espelho, eixo, centro, foco, vértice. Bom, se o raio atinge o vértice do espelho, também acontecerá a mesma coisa que aconteceu no caso do espelho esférico côncavo. O eixo, nesse caso, vai funcionar como uma reta normal, então o ângulo de incidência vai ser exatamente igual ao ângulo de reflexão. Isto é, o raio refletido ele é simétrico ao raio incidente em relação ao eixo. Bom, é isso.